Muito bem, nesse momento é com muita felicidade que estou recebendo aqui na Rádio Mairí FM o escritor jacuipense Pablo Rios, ele que publicou um livro em homenagem aos vaqueiros, o livro Bom Vaqueiro, Bom Vaqueiro. Boa tarde, Pablo Rios. Boa tarde, Diego Silva. Boa tarde aos ouvintes da Mairí FM. Prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês, nesses estúdios que eu tanto ouvi as vozes de vocês, agora eu estou aqui conhecendo pessoalmente. Muito bem, a felicidade é toda nossa, o prazer é nosso da Rádio Mairí FM receber você aqui. Eu gostaria de iniciar perguntando para você, antes da gente entrar aos detalhes do livro, quantos livros já foram publicados por você, contando com esse? Esse é o quarto livro que eu publico. O primeiro foi publicado em 2003, é uma história pequena, baseada no livro de Lucas, da Bíblia, uma história bíblica, né? E foram poucas tiragens, eu ainda estava no começo da minha carreira de escritor, então não é uma obra assim tão bem escrita, né? Em 2014 eu lancei o segundo, chamado O Banco e o Velho, é um livro de contos, já traz uma maturidade maior, literária minha. O terceiro é um livro técnico, que é um livro de textos sobre liderança, que eu utilizo apenas nas palestras que eu dou nos eventos da igreja. E esse aqui é o quarto. Mas eu tenho outros escritos que ainda não publiquei, alguns inacabados, e participação em algumas seleções em que eu escrevo um capítulo, uma poesia, uma página, assim por diante. Então eu creio que eu já devo estar beirando entre esses que são só meus e participações, umas 30 a 35 publicações já. Muito bem. E agora, então, vamos conversar um pouco sobre o livro Bom Vaqueiro, Bom Vaqueiro. Fala um pouco pra gente o que passa essa história que traz o livro Bom Vaqueiro, Bom Vaqueiro, a sua inspiração, traz aí todos os detalhes desse livro pra gente. Na verdade, eu sempre costumo dizer, quando o pessoal me pergunta sobre inspiração, que inspiração é comigo assim, um estalo, né? Qualquer coisinha que eu veja, que eu ouça, que eu sinta, já serve de inspiração. Mas assim, eu comecei a escrever esse livro porque eu ganhei porque foi bem baratinho. Uma máquina de escrever antiga, que eu adquiri na mão do meu falecido e saudoso Xisto Rios, aqui de Mairí. Creio que a maioria dos ouvintes devem saber quem foi. Ele é irmão do falecido Frazinho também, do falecido Pedro Rios, irmão de José de Graciliano. Ele é meu tio-avô, então eu sou dessa família, né? E ele conseguiu uma máquina de escrever para mim, e eu olhei para aquela máquina de escrever sem ideia do que fazer e comecei a escrever a história de um vaqueiro chamado Venâncio. E até então sem pretensão nenhuma, até que a história foi ganhando corpo, personagens, um desenvolver. Então ela fala da história de um vaqueiro que veio fugido da região de Espantagado, encontrou emprego em São José de Jacuípe e lá foi fazendo amizades, inimizades também, se apaixonou, e em um momento em que ele faz uma viagem, nessa viagem, no meio do caminho dessa viagem se fala da cidade de Mairí, acontece uma cena da cidade de Mairí, aí ele vai até Ipirá, lá acontece algo. Voltando, passando por Baixa Grande, ele é amaldiçoado por um andarilho. Aí toda a história restante agora se passa sobre o sofrimento dele com essa paixão e o medo dessa maldição. Só que a história, na verdade, se tornou apenas uma desculpa, né? Porque quando eu percebi, eu estava usando totalmente o linguajar sertanejo, esse jeito que a gente tem de falar aqui. E decidi fazer agora uma homenagem aos vaqueiros e à nossa cultura. Tanto que eu apresento Feira Livre, apresento as festas e algumas tradições que estão se perdendo com o tempo. Como, por exemplo, o boi roubado. Creio que o pessoal mais novo não sabe o que é um boi roubado, né? Mas os mais velhos já sabem o que é. É quando alguém tem uma roça para fazer alguma coisa, para limpar ou para colher, e junta todo mundo e aparece de surpresa para fazer isso. Então a história vai acontecendo e ao longo dela eu vou apresentando a nossa cultura e a linguagem. E no final do livro tem um dicionário de expressões e linguajares. Então todas essas nossas gírias, o nosso jeito de falar, que quem é de fora não entende, está explicado aqui no livro também.
Muito bem, já deixou a gente curioso, né, para poder adquirir o livro e conhecer um pouco mais dessa história. Eu sei que muita gente agora que está em casa ouvindo está com essa vontade. Então, fala para a gente em relação ao local do lançamento desse livro, data, horário, e também, na sequência, você já fala para a gente como adquirir esse livro. Bem, o lançamento vai ser sábado, nesse próximo sábado agora, 16 de fevereiro, às 8 horas da noite, no Colégio Estadual Berilo Vilas Boas, lá em São José. Vai ser lá em São José o lançamento. Já tem algumas pessoas confirmadas para aparecer, como, por exemplo, o meu editor, o João Vanderlei de Moraes Filho. Ele é também poeta e cantor, ele vai estar lá se apresentando. Vai ter um grupo de sambadores do local também se apresentando. Um grupo de cavalgada chamado Mulheres de Fé, lá de São José, estarão se apresentando também. E o Coletivo Juvenil, que é uma agremiação de adultos que engaja jovens e crianças na política e na cultura, também vai estar se apresentando. Então vai ter todo um momento cultural, um bate-papo, uma celebração artística. Aí vai ser lá o lançamento. Só que esse livro ele é um projeto, na verdade. Ele foi contemplado em um edital de cultura da Fundação Cultural do Estado da Bahia, do Fundo de Cultura e do Governo do Estado da Bahia. E o projeto prevê que eu faça uma doação de alguns livros para todos os colégios de ensino médio da Bacia do Jacuípe. Então eu já estou entrando em contato com os diretores desses colégios, e em vez de eu somente entregar, eu fazer também assim um bate-papo com os alunos, com o público leitor do colégio, fazer a entrega e fazer assim um lançamento, por assim dizer, nos colégios também. Inclusive eu já estou em diálogo com a diretora Sara, aqui do Aberlardo Moreira, para marcar uma tarde de bate-papo sobre o livro aqui. Então vai haver esse lançamento em São José e também, possivelmente, em todas as cidades da Bacia do Jacuípe, na época da entrega desses livros. Para adquirir, depósito bancário, lá no meu Instagram, Pablo Rios, no lugar do A14, ou pelo meu Facebook também, Pablo Rios. Você encontra as contas para depósito. Se for quem mora fora, mora longe, faz o depósito, eu envio pelo correio. Se for presencialmente, pode me encontrar aqui em Mairi mesmo, no correio, de segunda a sexta. E tem um boleto bancário também para quem mora longe. Então é facinho, estou ali no correio, basta me procurar e é fácil de adquirir. Muito bem, acompanhando você nas redes sociais, algumas pessoas eu já vi que já adquiriu esse livro. Então conta pra gente como tem sido a repercussão, a aceitação desse livro, o que o povo tem achado desse livro e tem falado para você. Bem, os que já adquiriram, poucos me deram um retorno ainda, porque ainda não leram completamente. Mas alguns estão dizendo que estão se identificando muito por eu falar de locais que existem e que essas pessoas conhecem. O pessoal de São José que adquiriu, pelo fato de eu citar pessoas reais em São José, inclusive familiares de alguns leitores, estão dizendo que estão gostando também, e pelo fato de reconhecer na história o linguajar, a forma de falar. Então, eu estou gostando do retorno. Talvez não seja assim uma história tão legal, digna de prêmios. Eu ainda sou um escritor iniciante, sou muito autocrítico comigo mesmo, eu tenho muito que melhorar na minha escrita, mas modéstia à parte, quem já leu tem me dado um bom retorno, tem gostado, tem elogiado, e eu tenho ficado muito feliz com isso. Muito bem. Agora eu sei que no momento você vai compartilhar esse livro, mas eu ouvindo você explicando a história desse livro, eu cheguei até a imaginar alguns filmes que eu já vi. E através de livro, muitos filmes são gravados. Você acha que talvez possa acontecer com o livro Bom Vaqueiro, Bom Vaqueiro? Rapaz, quem sabe aí, se algum produtor, algum diretor lê e quiser fazer adaptação, se gostar, eu creio que ficará muito interessante, né? Dá para fazer. Inclusive eu presenteei o cineasta Ali Muritiba, quando conheci aqui na semana passada, com um livro, e ele pediu meu contato e tudo. Não sei se já leu, mas tomara que ele goste, e quem sabe aí, de repente, vai estar aí Bom Vaqueiro nas telas, né? E por falar em presentear, aqui está o seu. Muito bem, muito obrigado. Tá para você. Eu trouxe um para Leia Carvalho também, mas eu não sabia que ela ia embora.
ela deu uma saída. Está aqui, a gente faz a entrega, tá? A gente faz a entrega. Pronto, ela faz a entrega também. E se você me avisasse que estava sendo transmitido ao vivo, eu teria trazido aqui para o nosso colega Guimar também. Mas também. É só passar lá no correio que o seu tá guardado também. É a mesma coisa, Iris, viu? Muito bem, daí. É um prazer que a minha literatura esteja circulando na mão de pessoas tão consideradas e confiáveis da comunicação aqui de Mairi. A gente agradece pelas suas palavras, né? E nesse momento, como está chegando o nosso horário, eu gostaria de saber de você, para fazer a publicação de um livro como esse, precisa de algumas ajudas, alguns apoios, não é isso? No momento de agradecimentos, quem você agradece? Bom, nesse caso aqui, eu tenho que agradecer a muita gente que me inspirou, muita gente que me ajudou, assim, com informações, como por exemplo o meu falecido tio Xisto. Ele foi que detalhou para mim exatamente como era um roubo de gado. Existem alguns versinhos cantados que aparecem aqui nesse livro, que foi ele que me ensinou, minha avó também. Agora, em termos financeiros, esse livro ele foi contemplado, como eu falei, no edital do Fundo de Cultura do Estado da Bahia. O governo da Bahia promove todos os anos editais culturais que as pessoas apresentam projetos e o governo financia. E eu fui contemplado no edital de 2016, aí está saindo agora. Então eu tenho esses agradecimentos à Fundação Cultural do Estado da Bahia, Fundo de Cultura, Governo do Estado da Bahia, ao Jovanderlei de Moraes Filho, que é o proprietário da editora Portuário, e algumas pessoas que estão me ajudando também em relação ao lançamento, que é o caso do Pérez, lá de Itatiaia, e dos vereadores Nitinho e Zé de Herculano, que deram apoio financeiro nisso aí. Que assim, se fosse para eu bancar toda a publicação do livro, eu teria que fazer alguns empréstimos aí, fazer das tripas coração, que as pessoas veem assim, ó, escrever um livro, tem muito dinheiro, vai ficar rico, mas não é assim. Só existem no mundo cerca de 10 pessoas que viveram exclusivamente do que escreveram, sem fazer nenhuma outra função. Vivas, existem apenas 2, se eu não me engano, a escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, e o brasileiro Paulo Coelho. Todos os outros são escritores e palestrantes, escritores e advogados, então é um mercado complicado. Então, se não houver esse tipo de mecanismo de apoio do governo, esse tipo de obra não sai. Até porque, mesmo tendo essa explosão de leitura que as pessoas estão tendo agora, o livro ainda é uma coisa que está sendo muito deixado de lado por conta das redes sociais. Mas agradecimento fica a esses órgãos aí que financiaram a obra, a todos que me deram informações sobre como escrever, sobre a cultura, todos que leram um pouquinho e opinaram, todos os que estão compartilhando o lançamento, a obra, que estão me parabenizando, que estão me dando todo esse carinho, e vocês também que estão me cedendo esse espaço aqui para fazer a divulgação. Então, agradecimentos tem muitos mesmo, mas acima de tudo a gente agradece sempre a Deus que nos dá as habilidades, os dons e também a vida, né? Exatamente. Então, agradecer, a gente acaba até esquecendo algumas pessoas e cometendo alguma injustiça. Então, Deus acima de tudo, né, para agradecer leitores e qualquer um que gosta de literatura e que se importe com ler. Nesse momento eu também gostaria de saber de você, antes que a gente encerre esse bate-papo, como foi que você começou a pensar em ser um escritor, a escrever assim poemas? Foi da época da escola? Como foi? Isso é um dom de Deus, né? Foi na época da escola. Eu lembro que em 94 eu escrevi uma história. 94 parece longe, né? Uma historiazinha de um menino que vai dormir e de repente ele se vê transformado num gato e vai viver todas as aventuras que um gato vive, né? Que a gente acha que o gato vive, por exemplo. Mas essa história se perdeu, não sei onde foi parar. Em 98 eu comecei a rabiscar um romance, alguns poemas. E foi assim, eu não decidi ser escritor. Quando eu percebi, eu estava com vários textos, vários poemas. Veio o primeiro livro, que foi assim, publiquei por um capricho, fiz a história, terminei, agora tenho que publicar. Aí depois as pessoas começaram a reconhecer minhas poesias e tudo, começaram a me ver como escritor. Aí foi que eu decidi, então,
já que é assim, vamos escrever, e estou escrevendo até hoje. Digamos que eu não escolhi ser escritor, mas a literatura me escolheu. Muito bem. Já tem quanto tempo, mais ou menos, assim, que você se dedicou mesmo? Que eu comecei a me dedicar, mesmo deve ter aproximadamente uns 15 anos que eu escrevo continuamente. Escrevi no meu blog, notícias e tudo, crônicas, e participando dessas coletâneas, e sempre escrevendo uma coisinha ou outra, um momento de reflexão. Então, para me dedicar mesmo a buscar meios de publicação de 2012 para cá. Aquele livro de 2003, decidi não escrever mais, dei uma parada, fiquei aquele tempo sem escrever nada, sem sair nada. Mas 2012 para cá que eu tenho buscado publicar continuamente, participar de seleções. Aí já vieram 3 livros de 2012 para cá. E eu já estou aí planejando mais um para o fim desse ano, na verdade, início do ano que vem talvez. Porque tem muita coisa escrita que ainda não foi publicada. Eu creio que é um crime deixar lá empoeirando, né? Aí vai concluir e publicar. Concluir e publicar. Se Deus quiser, agora não para mais. Muito bem. A gente, quando está seguindo uma área, a gente sempre tem uma inspiração, né? Então, eu gostaria de saber de você, com certeza você lê muitos livros, né? Então, que você compartilhasse com a gente também um livro que você gostou, que você, assim como o seu, recomenda também para leitores, e uma pessoa que escreve que você admira. Bem, eu tenho muitos livros que eu li que gostei, mas como você falou, que eu leio muito, assim, para a pessoa escrever, ela tem primeiro ler bastante, né? Eu creio que não existe uma habilidade sem a outra. Não existe a escrita sem o gosto da leitura. Então eu leio bastante, eu leio por volta de 30, 50 livros por ano. Quem me vê esperando o carro vai me ver sempre com um livro na mão, né? E a recomendação que eu dou é qualquer leitura, mas algo que eu gostei, eu indico o livro O Grande Mentecapto, de Fernando Sabino. Eu já li esse livro 8 vezes, e em tudo que eu escrevo, praticamente há algo daquele livro que me inspire, que me guie no que eu escrevo. É um livro que marcou minha vida, já o li 8 vezes, a última vez que eu li foi no fim do ano passado. E há muitos outros que eu poderia indicar aqui, passaria a tarde toda indicando, mas esse, O Grande Mentecapto, de Fernando Sabino. Muito bem, e eu quero até pedir desculpas, porque é a primeira vez que eu estou entrevistando o Pablo Rios, então eu entrei um pouco na história dele, né? Mas o objetivo maior é falar sobre o livro Bom Vaqueiro. Bom Vaqueiro, então, que você, nesse momento, para a gente fechar, convide mais uma vez o pessoal para participar do lançamento, para prestigiar, principalmente aqui em Mairi, quando for acontecer o lançamento no Abelardo, e também adquirir o livro Bom Vaqueiro. Bom Vaqueiro, e muito obrigado pela presença aqui na rádio, parabéns pelo sucesso. Desde já sou eu que agradeço pela oportunidade, a gente fica feliz com esses convites. E eu tenho também um agradecimento pessoal a fazer, que é a cidade de Mairi e a comunidade de Mairi. Eu já estou aqui trabalhando há quase 5 anos e meio, e eu já gostava daqui, vinha poucas vezes em eventos de igreja, visitar parentes, mas agora estou aqui de segunda a sexta, meu ganha-pão é aqui, então eu posso dizer que eu já posso me sentir como uma pessoa de Mairi, e agradecer pelos amigos que eu fiz, pelas pessoas que me consideram, pelas pessoas que me têm carinho, e agradecer por tudo que essa cidade me proporcionou em relação a minha vida, tanto a minha vida pessoal quanto profissional também. E como você me deu a oportunidade, galera, dia 16 às 20 horas, lá em São José de Jacuípe, teremos o lançamento oficial. Algumas pessoas daqui, inclusive, já me disseram que vão. Mas quando for acontecer aqui, fiquem ligados nas redes sociais, compareçam também. Ficarei muito feliz com sua presença. E se você quiser ajudar aí, colaborar com a arte, com a valorização histórica, adquira o livro, tá baratinho. Vender logo peixe, né? Pegando comigo, tá R$20, tá muito barato. Então, tô ali todo dia no correio, querendo adquirir, é só falar que a gente fica muito feliz, não pelo valor monetário, mas pelo fato de saber que a arte está sendo espalhada, valorizada e divulgada. Eu só não distribuo gratuitamente porque não tenho como fazer isso. Mas se eu pudesse, eu não vendia não, saía jogando de casa em casa, porque livro para mim é assim.
Muito bem. Então, fechando, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês, amigos ouvintes, muito obrigado. Diego Silva, Leia, Iris, Aguimar, valeu pela oportunidade. Muito bem, esse foi o Pablo Rios, o escritor jacuipense, que publicou um livro em homenagem aos vaqueiros, o livro Bom Vaqueiro, Bom Vaqueiro. Eu quero aqui, para finalizar, agradecer ao Aguimar Rios, o blogueiro aqui da nossa cidade, que tem uma parceria muito grande com a nossa emissora e também comigo em particular. Fiz o convite para ele estar aqui e ele saiu do conforto do seu lar para vir aqui fazer a cobertura dessa participação do Pablo Rios. Dá aquele alô para quem está assistindo aí, na transmissão ao vivo, acabei esquecendo, me perdoem aí. Se eu soubesse que ia ter a barbear, pintar cabelo melhor, então. Obrigado a vocês que estão nos vendo pelas redes sociais também. É isso aí, um abraço para todos que estão acompanhando a gente através da live aí no Facebook do blogueiro Aguimar Rios, e com certeza você vai conferir uma reportagem depois, uma publicação no blog em relação a essa entrevista aqui com o jacuipense, o escritor Pablo Rios, e adquira o livro Bom Vaqueiro, Bom Vaqueiro. Um abraço para você e estamos de volta amanhã pontualmente às 12 horas. Tchau.